sobre dívidas. Infelizmente, o número de pessoas inadimplentes cresceu. São 73,42 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, ou seja, têm dívidas e não estão conseguindo pagá-las. De acordo com o levantamento, 4 a cada 10 brasileiros estão negativados. Os brasileiros com idade entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com um nome restrito. E a região Sudeste apresentou a alta mais expressiva na comparação anual, com um crescimento de 3,11%. Para a gente conversar sobre esse assunto, entender o que é que a gente deve fazer e não deve fazer, eu recebo o contador Anderson de Souza Santos. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Cláudio. Muito bom te receber e, infelizmente, a gente precisa tratar desse assunto nessa situação que eu diria que está caótica, né? Sim. Porque isso é sinônimo de que a situação não está fácil. Exatamente. É complicado, mas precisa ser tratado, precisa ser conversado, né, para que essa situação fique um pouco mais claro. Realmente nós temos muitas famílias comprometidas, né? Então, estamos falando aí de quase 30% das famílias do Brasil estão comprometidas com crédito. E isso é um número muito grave, né? São vários fatores que fazem com que as pessoas cheguem a isso, mas é um número muito preocupante, né? Então... O que me chama a atenção é esse crescimento, principalmente na região Sudeste, né? Eu tenho a sensação de que a região Sudeste ela é mais acometida pelo impacto do capitalismo, dessa questão do ter coisas. Será que tem alguma relação? As pessoas estão mais inadimplentes porque elas querem ter mais do que precisariam? São um conjunto de fatores. Nós temos culturalmente no Brasil essa questão do consumo. Então nós acabamos consumindo muito e isso acaba impactando de maneira significativa nos gastos e, consequentemente, na questão da inadimplência. Mas nós também temos os outros fatores sociais e econômicos, como o desemprego. O desemprego nos últimos anos ele tem impactado demais as famílias brasileiras e, naturalmente, isso reflete na questão da inadimplência. E um outro fator que também tem crescido, as agências de notícia trazem isso para nós, é a questão da informalidade. Então, a gente tem muita gente com trabalho informal. Quando a gente tem gente com trabalho informal, a gente não consegue criar um programa para você conseguir honrar com esses pagamentos. Então, num período eu tenho, no outro período eu não tenho, isso também acaba impactando o orçamento doméstico. E, Cláudia, é sempre importante falar que quando a gente está no estágio da inadimplência, quando a gente não consegue honrar, muitos fatores já aconteceram antes. Então, é importante sempre começar a prestar atenção nesses fatores. Então, trazer uma conta já é um primeiro sinal que eu possa chegar lá na frente comprometido e perder o acesso ao crédito. Então, passa por educação financeira, passa por uma redução no consumo. São vários fatores que acabam impactando, passa por políticas públicas, né? Então nós temos políticas públicas aí desde o ano passado tentando ajustar isso, então são vários fatores em conjuntos que acabam gerando esse alto índice de inadimplência, né? E o que fazer diante de uma situação dessas? Por exemplo, minha telespectadora agora que está inadimplente, ela fica até constrangida, né? Está nervosa, tem gente que já não consegue mais dormir. Como resolver essa questão? O resolver por parte do consumidor, da pessoa que está inadimplente, primeiro passo você precisa parar e entender o seu cenário, qual é a sua característica de consumo. Então, eu tenho uma renda que tem essa característica, ou eu não tenho renda, a minha casa tem X de renda. Nós precisamos entender isso. Quais são os grandes gargalos da renda? Então, por exemplo, as famílias hoje ela tem um gargalo grande, que é a questão da alimentação. Tem muita gente comprometida com gasto de supermercado. O supermercado está caro. As pessoas que estão nos assistindo... Impressionante, né? Como, de repente, ficou mais caro, cada vez mais caro. Existem dados que chegam a falar que isso compromete só consumo e vestuário mais de 50% do orçamento doméstico. É um número extremamente alto. Então, a gente precisa entender, isso é necessário? Eu preciso disso? Consigo substituir, às vezes, por algo similar? Eu preciso me entender. Então, o primeiro passo precisamos entender, eu tenho uma renda que está limitada ao meu compromisso profissional, então
tirando os períodos sazonais de aumento de salário, eu não consigo capitalizar mais renda. Então eu vou ter dois caminhos, eu vou buscar no mercado financeiro, só que se eu não tenho acesso ao crédito, eu não tenho acesso a esse mercado. Ou vou buscar nos meios alternativos que dão para esse perfil crédito, com juros extremamente alto e extremamente perigoso, que acaba se enrolando mais. Então, primeiro se entenda e busque as políticas que estão disponíveis para você tentar renegociar as dívidas e essas dívidas se enquadrem nesse orçamento. Só que muitas vezes é necessário você, e aí voltando novamente à questão do consumo, a gente precisa nos readaptar ao consumo. Então não dá para você renegociar a dívida que você não consegue pagar e continuar com o mesmo estilo de vida. A gente precisa, muitas vezes eu sempre falo, vamos dar uns passos para trás, vamos dar uma segurada. Então isso é muito importante. Só que ao mesmo tempo é extremamente difícil a gente conseguir perceber que eu preciso segurar, é um momento de parar. Entendeu? Como várias coisas na nossa vida, existe um momento que você precisa olhar para você e falar, eu preciso segurar aqui para poder voltar a caminhar. Mas a inadimplência, ela gera vários problemas, ela gera problema familiar dentro das casas, assim, problema conjugal, problema com filho, tudo isso em torno do quê? Muitas vezes da falta de renda. Então a gente sabe que isso impacta de maneira significativa aí a sociedade e a população aí brasileira de uma forma geral, né? Você acha que vale a pena colocar tudo no papel para ter um pouco mais de clareza da situação? Eu gosto do papel porque o papel materializa, você consegue visualizar, porque qual que é uma tendência? Nos gastos, a gente consegue identificar as grandes linhas. Então tem que pagar meu aluguel. Eu sei que o aluguel impacta no meu orçamento, só que muitas vezes a gente deixa de ver as pequenas saídas. Então o papel, ele te mostra o controle, você materializa, você visualiza, é mais fácil. Como eu posso fazer isso? Posso fazer na famosa caderneta, pegar um caderninho, ficar anotando, mas essa materialização é importante. Se você tiver mais envolvimento com questões tecnológicas, nós temos aplicativos que fazem esse controle também. Os bancos, por exemplo, a sua banca, no seu banco você consegue categorizar o tipo de gasto, o que também é interessante, que você consegue ver o perfil do seu consumo. Então, quando a gente marca, ele materializa, ele te dá uma visão e você consegue enxergar, ele não está na sua cabeça, eu acho que é isso, porque quando fica só na cabeça, você lembra dos grandes números, mas você deixa passar muitas vezes pequenos gastos que também impactam no dia a dia. Enfim, gastei tantos reais para tal coisa, depois gastei tantos reais para tal coisa, você vai pegando lá de tantos em tantos, você soma, ele dá um valor significativo no final do período, né? Você disse ainda há pouco que as pessoas precisam evitar pedir dinheiro, por exemplo, nessas instituições que não são as oficiais, que não são os bancos, porque os juros são altíssimos e ainda é perigoso, né? Se for um ilegal aí, então pior ainda, né? Tem que tomar mais cuidado, é melhor fugir, não se meter com isso de jeito nenhum. Tem mais alguma coisa que quem está endividado não deva fazer? Quem está endividado, o que você não pode fazer? Conseguir uma renegociação, estou apto novamente, você voltar ao consumo e esquecer dos compromissos que você tem, porque o que isso gera? Isso faz você voltar para o mesmo estágio, então você precisa evitar essa. O capitalizar com o ilegal, a gente está fora de cogitação, não faça isso, é fria, vai te gerar problemas, enfim, não é bacana. As instituições financeiras hoje têm canais abertos, nós temos órgãos de proteção ao crédito que têm intermediado essas instituições e esses credores para que você possa negociar de maneira mais abrangente, com mais facilidade. Então, procure sempre os canais oficiais. Então, uma vez comprometido e uma vez equalizado, uma vez renegociado, busque cumprir aquilo e tentar buscar pagar tudo para que você possa estar apto novamente e não se endivide de maneira exagerada para que você não possa voltar ao mesmo estágio. Então o problema é que você gera um loop, né? Você regulariza, volta a dever, regulariza, volta a dever. Ou tem gente que fala assim, daqui a 5 anos prescreve, caduco, o famoso. Só que você fica 5 anos sem ter acesso a nada. É muito ruim, entendeu? Então procure marcar, controlar esses gastos para que você consiga
consiga viver de uma maneira melhor, né? E, se possível, aí você sabe como é que funciona a sua renda, como é que eu vou capitalizar. Talvez é uma nova oportunidade, é um novo negócio, enfim. A gente tem vários fatores aí que podem impactar, que você pode potencializar a renda, né? Perfeito. Renda de emergência. Dá algumas dicas aí de como é que as pessoas podem conseguir uma grana extra. Tem alguma ideia? Pô, você tem gente que acaba conseguindo renda extra. Se você tem uma atividade formal, você tem um comprometimento com essa atividade formal, que muitas vezes você não tem espaço na sua agenda para conseguir, talvez, uma segunda ocupação. Então, qual que é o primeiro caminho? Existe a possibilidade de eu conseguir outra tipo de renda? Tem pessoas que trabalham na formalidade e em horários que não estão vinculados, eles estão fazendo trabalhos, por exemplo, de entregas, de transporte, como a gente vê vários no mercado. Então, uma primeira forma existe a possibilidade de eu ter uma segunda renda? Se existir uma possibilidade, a gente vai buscar atrás. Só que, Cláudia, uma outra preocupação que eu sempre falo essa segunda renda muitas vezes prejudica outros fatores, porque às vezes eu vou trabalhar demais e eu deixo de ter espaço dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família. Então, assim, você consegue o recurso financeiro, mas você gera outros problemas. A gente precisa ter essa balança de saber dosar, né? Então, até que ponto isso impacta. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, renda extra. Eu sempre prego que ela tem que estar vinculada a uma atividade sua. Qualquer outro tipo de renda, ela pode gerar um endividamento. Então, você vai buscar na instituição financeira, você vai buscar no vizinho, vai buscar na mãe. Tem gente que pega na mãe, né? Pô, vai lá na mãe buscar emprestado. Enfim, são fatores que ele vai gerar um endividamento. Então, tente equalizar sempre uma nova atividade. Mas qual que é a melhor forma? Controlar o consumo, controlar o gasto. O gasto é aquele que você consegue gerar essa sobra, mas você trabalhando o custo, o gasto, o fluxo financeiro seu do que está saindo do fluxo de caixa, porque aumentar a renda é sempre mais complexo, né? Que são vários fatores que impactam e contribuem para isso, né? Perfeito. Agora, por um lado, a gente nesse mundo cheio de tecnologia, com muita conexão, a gente tem algumas oportunidades que jamais o ser humano teve, né? De repente, numa casa, tem lá uma televisão que não está sendo usada. Coloca para vender, depois você compra de novo outra. Às vezes é um carro que você pode usar o transporte público, né, por um tempo, depois, porque eu acho que o melhor é quitar essas dívidas, né? Sim. E aí diminui tanto a preocupação quanto o que você vai precisar ter todo mês. E principalmente quando os juros são altos, né? Exatamente. Aí tem alguns aplicativos de trabalhos temporários também interessante, tem Workana, Get Ninjas, que eu acho que vale a pena também entrar lá e se candidatar para fazer alguma coisa. Às vezes você faz alguma coisa na sua casa mesmo, né? Tem tradução, tem serviços digitais muito interessantes que às vezes você dá conta de fazer, né? Faz um bazar aí da família, pega as coisas que não está mais usando, enfim. É sempre importante pesquisar também, né, esses lugares que são ofertados pela internet com os serviços verificar se são sérios, se uma vez feito o serviço nós vamos receber, enfim, é sempre importante fazer essas buscas, mas tem essas alternativas. Hoje tem até aquele trabalho de afiliados que você vai divulgando algumas lojas da internet e o dinheiro, a comissão daquilo que a loja vende já vai direto para você, tudo automatizado, né? Também é uma boa. Eu não conheço muito bem esse mercado, mas parece também que é interessante. Então, de repente, dá uma pesquisada nisso tudo, abrir um pouco a cabeça, pensar um pouco fora da casinha, né? A internet possibilita bastante acessos a essa renda e da forma com que você falou, muitas vezes sem se deslocar até o local, né? Então, você consegue desenvolver essa atividade e receber algum recurso financeiro e potencializar a sua renda, né? Estou me lembrando aqui de uma telespectadora que me mandou uma carta, não foi nem mensagem, nem e-mail, nem nada, agradecendo ao programa, porque ela aprendeu a fazer aqui um pão de mel muito gostoso. Ela começou a fazer esse pão de mel para incrementar a renda familiar, para poder pagar a faculdade que ela queria fazer, e ela pagou a faculdade e se formou. Então, assim, são coisas que a gente às vezes não pensa, né? Mas se você está numa empresa e a empresa não faz nenhuma objeção de você, num determinado momento, vender lá o seu pão de mel, você vai vendendo, vai fazendo uma grana extra, né? Tem muita gente que faz artesanato, né, também, né? Então tem uma questão voltada para o artesanato, tem muita gente que acaba fazendo aí nas horas extras. Tudo isso contribui, né, para você
aumentar a renda, mas o controle é fundamental. A gente precisa aumentar a renda, mas continuar tendo controle para que você não se comprometa. Gente, gastar menos do que ganha, isso para todo mundo. Não pode deixar subir para a cabeça. Simplicidade, humildade, passos pequenos. Não começa a dar o passo maior do que a perna, porque senão, quando bagunça o coreto, aí consertar isso é difícil. Mas se você está precisando consertar, tá aqui o contador Anderson de Souza Santos para te ajudar com várias dicas. Muito obrigada. Eu agradeço, Tem alguma Cláudia. consideração final sobre dívidas? Dívidas é isso aí, você que está nos assistindo em casa, gaste pouco, trabalhe bem, potencialize renda e controle o seu orçamento doméstico. Certamente você conseguir essa liçãozinha básica, você vai conseguir voltar a caminhar e vai sair desse estágio aí dos quase 30% das famílias comprometidas no país. Muito Então é bem. isso que a gente espera de vocês. Tomara que dê tudo certo. Estamos na torcida, É né, isso Anderson? aí, sem E dúvida. lá no Instagram é Anderson Gu, com 2 U's no final. Anderson Gu. Aproveite. Obrigado. Muito obrigada, uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado, até mais. Agora vamos lá, já que falamos de finanças, já